Meu sonho era ter acesso a esses vídeos no começo da minha carreira. Muita coisa seria diferente. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E hoje nós vamos abrir os seus olhos para uma maneira diferente de vender móveis planejados. Este é o primeiro de uma série de 5 vídeos aqui no nosso canal sobre vendas. Mais especificamente sobre, acho que o nosso jeito, né, de vender hoje em dia. Que é uma das coisas que a gente mais recebe solicitação no nosso Instagram. A nossa dica é que vocês acompanhem conforme a gente for indicando. Porque senão vocês não vão conseguir entender a nossa linha de raciocínio. Você já deve ter escutado a seguinte frase de um cliente: eu gostaria muito de fazer um orçamento com você. Ah, com certeza. Quase todo mundo que entra em contato com a gente a primeira vez, e não deve ser diferente por aí também, fala desse jeito. E aí a gente enxerga 2 caminhos pro vendedor do lado de cá. Ou ele vai desanimar, ficar triste de uma vez, porque vai falar, é um orçamento, não vai dar em nada. Com certeza não vai comprar. Ou ele vai ficar muito empolgado para poder bater a meta. Vai achar assim, nossa, vendi, já é meu, tá no papo, mal atendeu o cliente. Ele só viu que a planta é grande, já se empolgou e acha que tá no papo. Fala, agora eu vou bater minha meta. E aí a gente tem problema dos dois lados. Especialmente nesse segundo caso, o vendedor tem que tomar muito cuidado para ver se o cliente não quer só tomar aquele tal do cafezinho, pois né? E não acho que a gente tá dizendo que é para você negar cafezinho pro cliente na loja, não, tá? Esse é um termo que a gente aprendeu a usar com o senhor Ícaro de Carvalho. Mas esse tal de tomar o cafezinho é um problema, né? Quando o cliente chega até você e você não consegue detectar se ele está interessado em comprar ou se ele só quer roubar a tua ideia, roubar ali o teu tempo, é complicado. Então eu acho que nesse primeiro vídeo a nossa dica maior é para você começar a se atentar para esses clientes que só querem tomar aquele tal cafezinho. Perdendo tempo dando ideias desnecessárias, perdendo tempo fazendo algumas conversas que não precisavam ter passado naquele momento. A gente, por exemplo, a gente tem uma expertise muito grande com detalhes de projeto, de obra, de coisas que não vão funcionar. E no começo, a gente saía dando isso assim, ó, já torto direito. O cliente mostrava foto, projeto de arquiteto, e a gente já falava assim, olha, isso tá errado, isso vai dar errado. Essa porta não vai abrir, esse fechamento tá grande demais. Nossa, era muita coisa. E o cliente que só queria tomar um cafezinho, o que ele fazia? Ele sugava. Ele volta e compra. Você nunca mais vai ver, ele vira fumaça. Exatamente. É só isso que ele vai virar. E o pior ainda, esse cliente normalmente é aquele que depois que você projeta, ele faz aquela bendita pergunta: posso tirar foto? Posso tirar foto da sua tela? E aí, meu amigo, esquece. Então é aquele cliente que você vai trabalhar de graça, você vai se esforçar e você vai ter na sua cabeça, você vai pensar assim, não, quanto mais eu der, quanto mais eu me esforçar, quanto mais informação, com certeza ele vai voltar e vai fechar comigo. E aí a gente tá aqui pra garantir pra você que não, ele não vai voltar. E é um perfil muito específico. Então assim, você tem que começar a prestar atenção quais são esse perfil e esse tipo de cliente. Você vai conseguir começar a identificar. Aliás, só da gente falando aqui, eu tenho certeza que já vai vir. Você já vai começar a se recordar. E aí quando ele pisar na tua loja, no teu escritório, da forma que você atender, você vai identificar. Aí você vai falar, olha ele aí. Você já vai saber o jeito que ele se comporta. O que a gente faz aqui quando a gente percebe que é o cliente do cafezinho? Pra gente não colocar um apelido pejorativo, vamos chamá-los de cliente do cafezinho. Exatamente. Quando a gente percebe que é um cliente do cafezinho aqui, a gente faz questão de frisar como funciona todo o nosso processo. E o cliente do cafezinho normalmente, Renato? Normalmente ele não continua. Porque ele vai tentar burlar o nosso processo. E aí é onde a gente tem a certeza que ele é o cliente do cafezinho. E se ele é o cliente do cafezinho, é óbvio que ele não é um bom cliente. Se ele não é um bom cliente, não é nosso cliente. Não é o nosso cliente. E aí, se você insiste nesse cara, você vai sofrer lá no futuro. Então, a dica de hoje é essa. Aprenda a identificar o cliente cafezinho, pare de perder tempo com ele e aprenda a dispensá-lo logo de cara. Exatamente.